Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que Deus abençoe a sua vida, como também de toda a sua família. Esse é um culto de casa, um culto de casa especial, porque hoje é dia de Páscoa, que para nós, os cristãos, é o dia mais importante do ano, porque é o dia onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E obviamente que num dia como esse, nós escolhemos um lugar diferente para podermos então realizar o culto de casa. Escolhemos um jardim. E por que nós escolhemos um jardim? Porque foi justamente em um jardim que o Senhor Jesus, ele foi sepultado. Foi no jardim que na sexta-feira o seu corpo foi colocado após a sua morte e morte de cruz. Porém, foi também em um jardim que ele deu as boas notícias, que as mulheres que ali chegaram para poder honrar o seu corpo, encontraram o túmulo vazio, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, no dia de hoje, nesta data tão memorável, tão especial, nós decidimos sair do estúdio e viemos aqui então gravar em um jardim. E eu gostaria de começar já o culto de casa fazendo uma oração. E essa oração que eu vou realizar, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dessa oração? Chegar até Deus e apresentar na minha vida e na sua vida áreas que nesse momento se encontram mortas. Você me pergunta, mas como assim áreas que se encontram mortas, pastor? Por exemplo, quantas não são as pessoas que hoje se encontram com a sua vida financeira, com a sua vida profissional absolutamente morta? Não reage, parou, é um marasmo. Quantas são as pessoas cujo casamento está morto? Não há um bom relacionamento familiar entre mãe e filha, entre pai e filho. Dentro da casa é um pé de guerra. E tudo isso porque morreu o relacionamento familiar. Quantos empresários que morreu a sua empresa estão à beira de uma bancarrota, estão à beira de uma falência, não conseguem mais valores para pagar sequer os seus funcionários, peço desculpe. Porém, o Senhor Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, segundo a palavra de Deus, e passou então a estar ali no mesmo lugar onde ele operou milagres, segundo a Bíblia, ele andou ainda 40 dias com provas incontestáveis da sua vivacidade, efetuando milagres extraordinários no meio das pessoas. E esses milagres não ficaram no passado. Esses milagres acompanham todos aqueles que creem e que buscam nele essa mudança de vida, buscam nele essa ressurreição, porque assim como ele ressuscitou, ele pode e ele quer ressuscitar áreas da nossa vida que se encontram mortas. Obviamente que é necessário que haja crença, é necessário que haja uma confiança para que isso aconteça. Então eu gostaria de convidar você, já agora, no começo desse culto de casa, a realizar uma oração para que a sua vida ela ressuscite, para que a área da sua vida que se encontra morta venha ressuscitar e que você possa a partir desse momento ter vida e vida com abundância. Vamos orar? Se você puder, então, feche os seus olhos que eu gostaria de clamar com você. Meu Deus, aqui a céu aberto, nesse jardim, eu entro em oração em favor de todas as pessoas que estão comigo nesse momento no culto de casa. Porque, meu Deus, nós sabemos que problemas aparecem, dificuldades também e obstáculos surgem. Porém, aquele que crê não para, é o que diz a sua palavra. Quem crê não para. E por isso nós estamos em movimento, nós estamos lutando para que a área da vida dessa pessoa que se encontra morta ressuscite. Oh, meu Deus, foi o Senhor mesmo quem ressuscitou naquele domingo.
para que nós hoje pudéssemos chegar diante de Ti e termos vida e a termos com abundância. Então que o Senhor chegue a essa pessoa e ressuscite esse casamento que está morto, ressuscita esse relacionamento familiar que morreu, meu Deus. Ressuscita essa vida financeira, essa vida econômica, ressuscita essa empresa que está à beira da morte. Faça com que tudo aquilo que se encontra contrário, meu Deus, à vida e que se instaurou nessa pessoa, nessa casa, seja nesse momento ressuscitado e que em lugar do pranto da morte haja o riso da vida. É isso que eu te peço e determino. Receba a vida aí onde você está. Eu não sei quem você é, de onde você me assiste, de que país, de que continente, de que estado você está me acompanhando. Eu sei que o poder de Deus te alcança e quando te alcança, Ele te proporciona vida e vida com abundância. Então receba essa vida e tenha a sua história transformada a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Respira bem fundo e diga graças a Deus. A vida, ela volta para você, ela volta para a sua casa. E para celebrá-la, não existe nada mais fantástico do que você colocar o Senhor Jesus à frente de todos os seus projetos, os seus sonhos. Então, durante essa semana, eu faço para você um desafio. Durante essa semana, que as suas primeiras palavras sejam dirigidas ao Senhor Jesus. Ao invés, antes de dar bom dia, inclusive ao seu marido, à sua esposa, dê bom dia a ele. Convida ele para ser o primeiro da sua vida. Convide a ele para ser o primeiro no seu coração, o primeiro na sua mente, nos seus pensamentos. E ainda que surjam obstáculos, dificuldades, lutas, você certamente vai ter condições de fazê-los serem vencidos. Por quê? Porque Deus ele vai te dar a direção. Deus ele vai te dar a instrução para superar essas situações. Creia nisso e com certeza você vai ver a glória de Deus sobre você. Tá certo assim? Muito bem. Vamos então entrar na palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa passagem que eu vou colocar agora aí. Pois bem, olha só, quando no domingo, após a morte de Cristo, Maria foi procurá-lo no túmulo, junto com as outras mulheres, no intuito de perfumá-lo, de perfumar o seu corpo, no intuito de colocar aromas em seu corpo. Ela chegou lá e o anjo apareceu e perguntou: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus havia ressuscitado. Muito bem, essa é a história da ressurreição de Cristo e é muito importante que você a saiba, como nós colocamos aí. Porém, hoje eu gostaria de entrar em alguns detalhes relacionados a Maria e relacionados aos discípulos, que são fundamentais que você tenha conhecimento ante ao conhecimento da ressurreição por meio de Cristo, por meio do milagre. Presta bem atenção nos detalhes e você vai conseguir, de repente, se identificar com algumas dessas ações e julgar se é necessário que você mude ou permaneça da forma que está, a fim de que você agrade a Deus. O primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção é justamente o fato de que na sexta-feira, após Cristo ser crucificado, ser humilhado, ser julgado e condenado como se fosse um bandido, um malfeitor, ele foi crucificado, seu corpo foi tirado e lançado ali dentro então do sepulcro, né? Só que veja o espírito de Maria Madalena e as outras mulheres que estavam com elas. Mesmo que aquele era um momento de caos, em que Jesus havia sido morto, havia dentro delas um espírito de honra. Elas queriam honrá-lo.
Elas poderiam ter encontrado ali soldados que só precisavam de um pequeno argumento para também prender os seguidores de Cristo e matá-los. E a maior verdade disso é que quando ele foi crucificado, todo mundo desapareceu, todo mundo fugiu com medo também de ser morto. Mas elas enfrentaram o risco da morte, elas enfrentaram o risco de prisão, o risco de serem julgadas para honrar a Cristo. Não houve dificuldades, não houve medo, não houve nelas nada que as impedissem de honrar a Ele. Isso por quê? Porque quem crê e se entrega a Ele de fato e de verdade, para essa pessoa não existe nada que a impeça de honrar a Deus. Não existe nada que a impeça de honrar a Cristo. E isso por quê? Porque nelas há um espírito de honra. Nelas há um espírito de honra. E você veja que muitas são as pessoas que, quando estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de obstáculos, de adversidade, o primeiro passo que elas dão é irem em direção contrária a Deus, em direção contrária à vontade de Deus. Se Deus não está comigo, eu também não estou com Ele. Não dizem porque têm medo, mas agem dessa forma. Agem dessa forma. E a maior prova disso é que hoje, vou dar o exemplo do Brasil, existem mais pessoas que se afastaram da presença de Deus do que propriamente aquelas que se encontram hoje em sua presença, segundo o censo. Então, o que eu gostaria de que você analisasse, de que você pensasse, é se você o tem honrado com as suas atitudes. Mesmo que te julguem, mesmo que te apontem dedo, mesmo que as pessoas te envergonhem, você tem honrado, ele tem sido o primeiro na sua vida, você tem sido fiel a ele? Porque isso reflete toda a sua vida, isso traz um reflexo em toda a sua vida. Se o seu espírito é um espírito de honra, a fim de honrá-lo, pode ter certeza de que ele vai te honrar, que em momento oportuno, segundo a vontade dele, pode ter certeza que você vai ser honrado. Você vai ser honrada, porque em você há o espírito de honra. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção e deixar esse pensamento é: você tem honrado a Deus? Será que você tem o espírito de honra de colocar em primeiro lugar? Será que a avareza não tem impedido você de honrá-lo? A mágoa não tem impedido você de honrá-lo? Então você deve analisar, porque se você o honra, certamente também será honrado. Outra situação que eu gostaria de chamar a sua atenção é justamente o próximo passo dado por Maria. O próximo passo dado por Maria. Porque Jesus diz assim: olha, Maria, eu estou vivo. Eu estou vivo, eu ressuscitei, eu estou vivo. Agora vai lá e anuncia para os outros que eu ressuscitei. Vai lá, anuncia para os outros que eu ressuscitei. Quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, de que Ele é vivo, de que Ele vai operar milagres, eu não escondo a minha fé. Eu não camuflo a minha fé. Eu assumo a minha fé, para quem quer que seja. Eu assumo a minha fé. E isso por quê? Porque quando eu nego a minha fé, é porque eu me envergonho do Deus que eu sirvo. Eu me envergonho daquilo que eu creio. Veja que hoje, em muitos países, bandeiras políticas têm sido levantadas, onde as pessoas estão assumindo a sua convicção política. As pessoas estão assumindo a sua convicção e está tudo certo, cada um crê no que quer. Cada um crê em quem quer. Mas quando temos que levantar a bandeira da nossa fé, muitas vezes nos envergonhamos. Por quê? Está fazendo alguma coisa de errado? Está fazendo alguma coisa que prejudique outros?
Não, temos uma fé equilibrada. Temos uma fé saudável. Não somos extremistas, não matamos em nome da fé. Levamos vida, levamos amor, levamos a palavra, levamos a oportunidade de outros estarem na mesma situação que nós, de crença. Por que se envergonhar? Por que temer? Antes, pelo contrário, Jesus disse: vai e anuncia, que é justamente o que ele está fazendo com você agora. Não tem vergonha não, compartilhe a sua fé. Se você está acompanhando esse vídeo, se você está acompanhando esse culto de casa, compartilha ele, leva para outras pessoas. Se alguém tiver que ser julgado, vou ser eu que estou falando aqui. Se cada um fizer a sua parte, muitas pessoas que nesse momento estão com depressão, estão com pensamentos de suicídio, vão ser alcançadas e vão ter a oportunidade de serem libertas, porque a vida não terminou. Jesus não quer que essa vida termine. O Senhor Jesus quer que essa vida ressuscite, que esse lado emocional ressuscite, psicológico, sentimental ressuscite, mas precisa de ter intermediários que façam essa mensagem chegar. E ele escolheu você. Se você está acompanhando agora, você já tem uma responsabilidade. Pelo menos para uma pessoa você deve compartilhar esse vídeo de hoje. Envia, se você não sabe, pede para alguém te ajudar. Pelo menos para uma pessoa, você deve compartilhar, porque hoje a responsabilidade foi colocada nas suas mãos pelo próprio Deus. E isso é muito sério. Você vai compartilhar ou vai negar? Compartilho ou nego? Jesus disse para Maria Madalena: vai lá, compartilha, compartilha. Porque eles estão agora numa situação que eles precisam receber essa palavra, que é justamente o terceiro passo. Os discípulos naquele momento, como eles não estavam na presença de Cristo, né? O medo se apossou deles, a insegurança, porque eles já estavam ali sem direção. Enquanto Jesus caminhava com eles, inclusive num jardim como esse, onde Jesus chamou-os para orar e ao invés de orarem, eles preferiram dormir. Jesus chegou: pô, vocês estão dormindo, vocês não conseguem nem ficar acordados enquanto eu oro, não estou nem dizendo para vocês orarem, fica aí acordados. E eles dormiram. Eu não estou dizendo nem para vocês guerrearem comigo, só fique esperto. E nem isso eles ficaram. Eles decidiram dormir. E quantos não estão dormindo agora? Porque estão sem a direção, como estavam os discípulos dentro da casa. Fechadinhos, com medo de serem também presos, com medo também de serem mortos, crucificados naquele momento, porque ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo, então eram medrosos, eram agressivos, mas ao mesmo tempo covardes. Então, quando eu não tenho a direção de Deus, quando eu estou sem a direção de Deus, é natural que eu fique recluso, que eu me esconda. É natural que eu me refugie no meu medo. Porque Jesus não estava com eles, eles achavam que eles tinham que ficar escondidos. Assim acontece quando a pessoa está sem a presença de Deus, ela vive se escondendo. Ela se esconde dos outros, ela se esconde dos seus próprios sentimentos, ela se esconde dos seus próprios problemas, ela se esconde das suas próprias emoções, ela vive se escondendo, ela não confronta, porque ela tem medo do amanhã. Ela tem medo do amanhã. E lembra-se aquele famoso hino que todo mundo canta? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas essa canção não era uma realidade para os discípulos naquele momento. Havia temor, porque eles não criam que Jesus havia ressuscitado, mesmo ele tendo dito por algumas ocasiões que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ainda assim, eles não creram. Não creram. E porque não creram, estavam refugiados no medo.
Se você crê, você não precisa ter medo de enfrentar os seus problemas. Você não precisa ter medo de enfrentar as suas lutas, que são necessárias para o seu crescimento. Mas quando as lutas são vencidas, é que vêm os testemunhos. Quantas pessoas não assistem pessoas dando testemunhos? Poxa, essa pessoa tem um testemunho tão bonito de vida, de vitória. Eu gostaria de ter um testemunho desse. Mas antes do testemunho ela passou por problema. Porque o testemunho nada mais é do que a superação do problema. Os problemas vão surgir, queira você ou não. Agora é necessário que você tome uma decisão, se vai enfrentá-los ou se vai fugir. Não fuja. Vamos lutar. Eu quero te ajudar em oração, eu quero te ajudar em orientação, você pode nos procurar. Sabe, entre em contato conosco, entre aí nas nossas redes sociais, @InovaChurch, e eu vou te orientar, nós vamos trazer para você ali um acompanhamento para que você não viva só, para que você não lute só. Deus falou que é melhor, seriam 2 do que 1. Então vamos lutar juntos, vamos de mãos dadas. E eu tenho a convicção de que a sua sorte está prestes a mudar. Se desespera. Esse pensamento de ficar deitado na cama, com depressão, de que você não consegue, você consegue. Vamos lá. Vamos lá, dê a si mesmo uma oportunidade. O primeiro passo é você pedir ajuda. Entra aí, tanto no Instagram como no Facebook, @InovaChurch. Entra aí, manda uma mensagem pra gente. Conversa conosco, a gente vai te orientar, a gente vai te ajudar. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, a gente vai te ajudar. Se você não entende muito bem a língua portuguesa, manda mensagem a si mesmo na sua língua nativa, que nós vamos te ajudar. Eu garanto isso para você, nós vamos te ajudar. A história da sua vida, ela está prestes a mudar, mas para que isso aconteça, você tem que dar o seu passo, você tem que confiar, você tem que dar a si próprio uma oportunidade, porque a partir do momento que você está assistindo essa reunião, esse culto, Deus já está te dando uma oportunidade para que tudo mude. Mas para que isso se concretize, o próximo passo é seu, porque Ele já deu o primeiro. Ele já deu o primeiro. Agora o próximo passo, ele tem que vir de você. Ele tem que vir de você. E para que isso aconteça, é necessário que você creia, confie e se permita ser ajudado. Isso vai fazer toda a diferença na história da sua vida. Então, se apegue a isso e Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, determinar que o Espírito Santo te visite aí onde você está. Porque a partir do momento em que a presença de Deus te alcança, há dentro de você o primeiro sinal é a paz. E o segundo é força. Então que a paz e a força te alcancem agora, aí onde você está. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos entrar em oração. Pai amado e querido, eu não sei onde essa pessoa está e em qual situação ela está agora. Eu sei que assim como esse vento que sopra aqui agora nesse jardim, o Senhor pode soprar sobre cada um agora o vento do Espírito, a tua presença, o teu cuidado. Assim como esse vento que me envolve agora, o Senhor pode envolver cada uma dessas pessoas com a tua presença, tirando a tristeza, a angústia, o desespero, a solidão, a depressão e colocando nessa pessoa gotas de paz. Porque cada gota que se une pode se transformar em rios, que são justamente os rios de águas vivas, que envolvem, que tocam, que restauram. Então que a tua presença agora, meu Deus, agora, alcance a cada um, em nome de Jesus. Que a tua presença agora seja derramada aí onde você está. Receba da presença de Deus. Sim, o Espírito Santo te alcança aí onde você está. E se você estava desesperado ou desesperada, nesse momento ele te consola. Se triste está, ele te abraça. Sim, onde o Espírito Santo chega, há vida, não há morte, porque ele está vivo. Você pode crer, não somente no amanhã, mas no hoje.
A sua história, ela muda hoje. Então, onde você está, receba do Espírito da vida. Receba de Cristo. E que hoje seja escrita uma nova história de vida para você. Te amamos, meu Deus. Somos gratos ao Senhor pelo Teu Espírito. Meu Deus, restaura as feridas. Cura a alma. Porque médico nenhum tem poder e remédio que cure a alma. Cura a alma dessa criatura. Traz a ela, meu Deus, ânimo. Traz a ela um novo ânimo. Porque o Teu Espírito chega aí agora. Convida ele, diga a ele, entra no meu coração. Você pode dizer a ele, entra em minha vida, entra em minha alma. Você pode dizer para ele, eu preciso de ti. E o Espírito Santo, ele chega aí onde você está. Aleluia. E que possamos ter o nosso nome escrito, ó Pai, no livro da vida, para que tudo que fizermos seja para a Tua glória, hoje e para sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a uma nova vida. Agora se mantenha nela. Não tente fazer sozinho. Não tente fazer sozinho. Aceite ajuda, porque certamente você vai chegar lá. E amanhã você vai ter condições de ajudar a outros. Pode ter certeza disso. Você vai ter condições de ajudar a outros. Se permita ser ajudado, porque uma nova história de vida vai ser escrita a partir de hoje para você. E o final dessa história vai ser um final feliz. Creia nisso. Muito bem, nós vamos chegando aos momentos finais, então, do nosso culto de casa, hoje especialmente feito aqui do jardim, representando o jardim do túmulo, onde Cristo ressuscitou, e eu quero dar uma boa notícia para você, porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Deus abençoe você, sua família, e eu te vejo terça-feira, então, no nosso estudo bíblico. Um beijo no seu coração, Feliz Páscoa e até lá!